O tom da voz dele ainda ecoava no corredor do hospital quando tudo ficou em silêncio. Não foi um grito, foi pior do que isso. Foi o tipo de frase dita com desprezo, como se a outra pessoa simplesmente não tivesse importância. Algumas pessoas que estavam por perto fingiram continuar andando. Outras baixaram os olhos e aceleraram o passo. Ninguém disse nada. No hospital, cenas assim às vezes acontecem rápido demais para alguém reagir. E mesmo quando acontecem devagar, ainda assim, quase ninguém intervém. A enfermeira permaneceu parada por um segundo, segurando a prancheta contra o peito. O nome dela era Helena. Depois de quase 20 anos trabalhando naquele hospital, ela já tinha aprendido algo importante. Algumas palavras não desaparecem no ar. Elas ficam, não no corredor, mas dentro da gente. Na frente dela estava Augusto Ferraz, um empresário conhecido na cidade, dono de empresas que apareciam em revistas de negócios, acostumado a tomar decisões rápidas, a resolver problemas com uma ligação, a ver pessoas obedecerem suas ordens sem questionar. Mas naquela semana, nada disso parecia importar muito para ele. Augusto estava internado há 3 dias após um procedimento cardíaco. Os médicos haviam recomendado repouso absoluto. Mas repouso nunca foi algo que combinasse com ele. Estar ali, preso a horários médicos, dependendo de enfermeiros e aparelhos, parecia uma humilhação silenciosa para alguém que sempre esteve no controle. Helena respirou fundo e tentou explicar novamente, com calma, a importância da medicação naquele horário. Senhor Augusto, é importante tomar esse remédio agora. Ele ajuda a manter sua pressão estável. Augusto soltou uma pequena risada. Curta, fria, sem humor. Engraçado, disse ele. Como pessoas que só entregam comprimidos acham que entendem alguma coisa da vida. O silêncio no corredor ficou pesado. Ele continuou, olhando para ela com impaciência. Faça apenas o seu trabalho, porque no fim das contas isso aqui é só um trabalho pequeno. Algumas pessoas ouviram. Ninguém reagiu. Helena apenas fez um leve movimento de cabeça, como quem aceita a realidade sem discutir. Não havia raiva em seu rosto. Apenas uma calma silenciosa que às vezes confundia as pessoas. Ela anotou algo na prancheta, conferiu o horário da próxima medicação e disse com a mesma voz tranquila. Eu volto em 2 horas para verificar seus sinais vitais. Depois saiu do quarto. O hospital naquela tarde tinha o cheiro comum de lugares onde a vida acontece em silêncio. Passos apressados no corredor, conversas baixas entre médicos, o som distante de um monitor cardíaco marcando o ritmo de alguém lutando para continuar ali. Helena caminhou até a sala de descanso da equipe. Sentou-se por alguns minutos e fechou os olhos. Não para dormir, apenas para respirar. Trabalhar naquele hospital tinha se tornado parte de quem ela era. Não era algo que ela costumava explicar para as pessoas. Era apenas a vida que ela havia escolhido muitos anos atrás. Uma vida feita de noites longas, despedidas difíceis e mãos seguradas nos últimos minutos de alguém que precisava sentir que não estava sozinho. Helena sempre acreditou que cuidar de alguém era, antes de tudo, uma forma silenciosa de respeito, mesmo quando esse respeito não voltava. Naquele mesmo dia, Augusto passou a tarde inquieto. Tentou responder e-mails no celular. Tentou resolver problemas da empresa à distância. Tentou convencer a si mesmo de que aquela internação era apenas um inconveniente passageiro. Mas havia algo no ambiente do hospital que parecia diminuir o tamanho das certezas que ele costumava carregar. Perto do fim da tarde, Helena voltou ao quarto. Dessa vez, ele não disse nada. Apenas deixou que ela verificasse os aparelhos, conferisse sua pressão e anotasse os números com a mesma calma de antes. Quando terminou, Helena estava prestes a sair quando um alarme disparou em outro quarto.
um som agudo que faz médicos e enfermeiros reagirem sem pensar. Ela saiu imediatamente. Augusto ficou sozinho, pela primeira vez desde que chegou ali. O quarto ficou em silêncio, e naquele silêncio algo começou a incomodá-lo. Não era exatamente culpa, ainda não. Era apenas uma sensação estranha de que algo naquele dia tinha sido pequeno demais. Mais tarde naquela noite, um médico entrou no quarto para atualizar alguns exames. Conversaram sobre o procedimento, sobre a recuperação e sobre a necessidade de manter a pressão estável. Antes de sair, o médico comentou algo casualmente. Você tem sorte de ter a Helena cuidando do seu caso. Augusto franziu a testa. Por quê? O médico parou na porta. Porque ela é uma das enfermeiras mais respeitadas deste hospital. Augusto ficou em silêncio, mas o médico continuou. Anos atrás, ofereceram a ela um cargo administrativo muito mais confortável. Menos plantões, menos pressão. Ela recusou. Augusto pareceu surpreso. Recusou? O médico assentiu. Ela prefere continuar cuidando diretamente dos pacientes. E então acrescentou algo, mas quase como quem revela uma história antiga. O marido dela morreu neste hospital, muitos anos atrás. Augusto levantou os olhos. Mesmo assim, ela decidiu continuar trabalhando aqui, ajudando outras pessoas a atravessar momentos que ela mesma conhece muito bem. Depois disso, o médico saiu. O quarto voltou a ficar silencioso. E foi naquele silêncio que Augusto finalmente percebeu algo que até então havia passado despercebido. Helena não estava ali apenas entregando comprimidos. Ela estava ali fazendo algo que exigia uma força que ele nunca tinha parado para imaginar. Na manhã seguinte, quando Helena entrou novamente no quarto para verificar os sinais vitais, encontrou Augusto sentado na cama, olhando para as próprias mãos. Ele levantou os olhos quando ela se aproximou. Ficaram alguns segundos em silêncio. Então, ele disse algo que parecia difícil de sair. Talvez eu tenha sido rude ontem. Não foi um pedido de desculpas elaborado, nem uma justificativa. Foi apenas uma frase simples. Helena ouviu e respondeu com um leve sorriso cansado. Hospitais fazem as pessoas dizerem coisas que não diriam em outros lugares. Depois continuou verificando os aparelhos. Augusto ficou observando. Pela primeira vez desde que chegou ali, começou a prestar atenção nas pequenas coisas ao redor, na forma como Helena ajustava cada fio com cuidado, na paciência com que explicava cada detalhe, na tranquilidade que parecia acompanhar cada gesto. Quando terminou, Helena se preparou para sair novamente. Mas antes que ela chegasse à porta, Augusto disse mais uma coisa. Às vezes a gente passa a vida inteira achando que entende o valor das pessoas, até perceber que nunca realmente olhou para elas. Helena parou por um instante. Não respondeu imediatamente. Depois apenas assentiu de leve, como quem reconhece uma verdade que não precisa ser discutida. E saiu. Alguns dias depois, Augusto recebeu alta. O hospital voltou à rotina habitual. Outros pacientes chegaram. Outros partiram. Outros continuaram suas próprias batalhas silenciosas entre aqueles corredores. Helena continuou trabalhando como sempre trabalhou. Sem discursos, sem reconhecimento público, sem precisar provar nada para ninguém. Mas desde aquele dia, sempre que alguém menciona o nome de Augusto Ferraz na cidade, ele mesmo conta uma pequena história que quase ninguém conhece. A história de um dia em que ele pensou estar falando com apenas uma funcionária e acabou descobrindo que estava diante de alguém muito maior do que a própria ideia que ele tinha sobre importância. Porque existem pessoas que não levantam a voz, não exigem respeito, não tentam impressionar ninguém. Elas apenas permanecem, firmes, humanas, presentes, e de uma forma silenciosa,
lembram a todos nós de algo que às vezes esquecemos no meio da pressa da vida. Que dignidade não precisa ser anunciada, ela simplesmente existe. Se essa história tocou algo dentro de você, talvez seja porque todos nós já passamos por momentos em que alguém foi visto de forma menor do que realmente era. Se quiser, escreva algo simples nos comentários como "Isso é verdade". Às vezes, reconhecer pequenas verdades também é uma forma de cuidar uns dos outros. E se você conhece alguém que entenderia essa história imediatamente, talvez valha a pena compartilhar com essa pessoa, porque algumas histórias não servem apenas para serem ouvidas, elas servem para nos lembrar, com calma, de quem realmente somos.